por grande dificuldade. Abençoe, Senhor, a Cátia e o Álvaro. Tem misericórdia, Senhor, do Billy e da Odete, da filha dele também. Meu Deus, que o Senhor realmente esteja colocando a tua mão poderosa sobre esse povo. Outros irmãos, pessoas enfermas, ó Deus, que o Senhor realmente esteja abençoando, guardando, protegendo e curando pela tua bondade, pela tua vontade. Suplicamos a tua bênção, Senhor, para a vida da Adriana e do Luciano, que trabalham lá na Índia. Meu Deus, que realmente o Senhor possa estar a cada momento protegendo-os de todo mal e dando a Deus a palavra certa no momento certo para as pessoas que precisam te conhecer. Pedimos a tua bênção especial para a nossa congregação em Guaratinguetá. Obrigado, Deus, pela vida do pastor, pela saúde dele, pela família dele, e que realmente o Senhor possa estar concedendo grandes bênçãos àquela congregação nesse mês de dezembro, na cantata que eles vão fazer, e que seja para a honra e para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas até aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6, versos de 1 a 7. Atos 6, de 1 a 7. Livro de Atos, Novo Testamento, logo depois de João, antes de Romanos. Você está rindo, né, Ana? Mas tem gente que não sabe. Vamos lá. Atos, capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, multiplicava o número de discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, o começo da igreja, né? Lá em Jerusalém estava acontecendo isso aí. Aqui. Aí. Agora, primeiramente, só para explicar direitinho, né? Os nossos irmãos da coordenação da Escola Bíblica Dominical dividiram, fizeram uma redistribuição dos temas aqui para as nossas lições, para elas não ficarem grandes demais, pesadas demais e tal. Então, essa nossa lição de hoje é Contra-ataque de Satanás 3. Né? Por quê? Porque na lição da revista da Escola Bíblica, então uma lição só, Contra-ataque de Satanás, foi dividida em 3. Então, a primeira, falando a respeito da perseguição dos apóstolos. Segunda, a corrupção que já estava começando. E a de hoje é o terceiro tipo de ataque que nós vamos estudar um pouquinho, a parte da distração. Ou seja, ocupar, gastar tempo, gastar esforço em alguma coisa que não seja fundamental, que não seja tão importante. Então, lá na nossa terra, a gente dizia que era queimar a vela para defunto ruim. Né? Então, distração é queimar a vela para defunto ruim. Então, não adianta. É bobagem. Mas vamos ver. Então, vamos estudar hoje essa terceira lição, que é o contra-ataque de Satanás. Bom, primeiramente, nós já lemos o texto aí, a igreja cresceu. Bom, irmãos, é o que buscamos. Acho que
em qualquer lugar onde nós trabalhamos em uma igreja, onde nós pregamos o evangelho, onde nós procuramos dar testemunho. Então, o que nós gostaríamos, o que nós buscamos é o crescimento. A gente já, né, nós oramos aqui pela nossa congregação lá em Guará. Então, a gente olha para cá, e a igreja de Guará? Né? Buscamos o crescimento. Uma época dessa, eu fiz uma estatística da nossa igreja aqui. Então, por exemplo, quando eu mudei para cá, tinha cerca de 400 pessoas. O número de membros era 300, 400. E a população de São José também era mais ou menos 400 mil pessoas. Hoje, a população de São José já passa de 1.200.000 e a nossa igreja continua com praticamente o mesmo número de membros. Ou seja, nós não crescemos numericamente. Por outro lado, as congregações, tinha bastante gente. Então, quer dizer, nós precisaríamos somar o número de pessoas daqui com o número de pessoas da congregação, porque nós trabalhamos lá também, investimos lá também. Então, o número, a gente pode pensar, não, a igreja cresceu, só que não foi só aqui no local, foi também, né, nas congregações também houve um crescimento. Então, muito bom. Às vezes a gente pensa que o crescimento foi menos do que o crescimento populacional, mas cresceu também, né? Ora, é o que buscamos, é o crescimento. Agora, em número e também na qualidade da fé, né? O pastor estava pregando aqui, falando a respeito do grande problema que nós andamos do lado de Jesus, mas não o conhecemos, como se ele fosse um companheiro de viagem, ou uma pessoa que não tem muito a ver conosco. Mas, quer dizer, nós procuramos crescer também, não só em número, mas também em conhecimento, né, de Jesus. Né? Antes crescei na graça e no conhecimento do seu Filho Jesus. Crescer em espiritualidade. Bom, agora, o que esse texto fala? Fala a respeito começou então aqui a haver uma mistura de culturas, hebreus com gregos. Então, realmente, a cultura grega, desde aquela época, era uma cultura, especialmente naquela época, era uma cultura muito forte. Então, havia o domínio militar por parte dos romanos, mas o domínio cultural era dos gregos. Então, quer dizer, aliás, lembrando aqui, por exemplo, do início dos fariseus. Então, os fariseus, inicialmente, eram uma organização criada para lutar contra o domínio, a hegemonia cultural dos gregos. Depois é que eles viraram mais um partido político. Mas, de qualquer forma, os fariseus eram a resistência à dominação cultural dos gregos. Então, quer dizer, agora aqui parece que tinha pouca gente, poucos convertidos, mas que eram judeus, né, que se converteram, mas que eram de origem grega. Falavam a língua grega, viviam a cultura grega. Então, quer dizer, começou a dar problema. E como é que o texto começa lá? Olha, eles começaram a reclamar porque as viúvas dos gregos estavam sendo esquecidas na hora da distribuição. Então, vamos andar um pouquinho mais com isso aqui. Então, vamos ver aqui. Aí, no final, o que aconteceu? Olhando para o texto. Então, a primeira coisa, houve murmuração. Começaram a murmurar. Olha, aí começaram a murmurar porque as viúvas dos gregos, veja só, houve murmuração dos helenistas, helenista que é grego, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Parece que nem eram as viúvas que reclamavam. Né? Olha, eles começaram a reclamar porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas. Quer dizer, a reclamação, a murmuração já começou daí, utilizando as viúvas como desculpa. As viúvas deles estão sendo, olha lá,
Olha, nós estamos esquecendo as viúvas dos gregos. Olha o quanto que aquela lá recebeu. Olha o tantinho que aquela outra ali recebeu. Ou seja, estava usando as viúvas como bala de canhão. Né? Como desculpa para desculpa. Mas a murmuração começando. Tá vendo? As viúvas estão se manifestando aí. É bom. Oi? Olha lá. Joia. Mas então, irmãos, a reclamação, a murmuração começou lá por conta disso. Né? A mistura, né? A mistura de cultura, a mistura de povo, gente que vivia lá na cultura grega e se converteu, veio viver em Jerusalém, então, quer dizer, então começou por aí. Agora, o interessante, né, que é uma coisa que a gente já pode ir adiantando, foi que quando começou aquele problema lá por conta da murmuração, por conta das reclamações, os apóstolos imediatamente foram tomar a providência. Precisamos resolver isso aí. Então, é mais ou menos isso aí que nós vamos estudar durante a lição de hoje, a providência que os apóstolos tomaram. Então, a murmuração. Primeiro, a decisão dos apóstolos. Gente, aqui eu gostaria de gastar um tempinho falando a respeito dos ministérios. Você vê, olha só, vamos lá no versículo 2, né? Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, e aos quais nós encarregaremos desse serviço. Então é muito importante a gente notar a questão da distração. Então, primeiro, imagine os apóstolos correndo atrás de recurso, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de comida para distribuir para o pessoal, vendo quem ia cozinhar, quem ia distribuir, enfim. Os apóstolos faziam isso. E eu estava me lembrando, durante o tempo que eu estava estudando, estava me lembrando, por exemplo, existem igrejas nossas aí, até inclusive congregações, que o pastor, né, eu trabalhava lá em Atibaia, o pastor fazia até serviço de pedreiro. Tinha uma parede lá estragando, estava lá o pastor lá arrumando a parede. Estava vazando água na torneira lá do banheiro, estava lá o pastor arrumando a torneira, arrumando um vazamento. Tinha uma pessoa doente no hospital, saiu o pastor para visitar aquela pessoa doente. Tinha a casa, alguém estava com um problema na casa, estava lá o pastor arrumando goteira na casa dos crentes. Ou seja, a sobrecarga em cima, daquele que é responsável, segundo diz o texto aqui, não é razoável que nós abandonemos a palavra para poder cuidar da mesa. Então, servir a mesa, irmãos, nesse texto aqui, nesse contexto aqui, não é somente distribuir comida, não. Servir a mesa aqui é a parte administrativa, como um todo. Ou seja, os apóstolos, de repente, perceberam que estava gastando energia, gastando tempo, gastando esforço naquilo que não era a missão deles. Eles foram chamados para quê? Para a palavra e para a oração. Não é razoável que abandonemos a palavra para servir às mesas. Não é. São duas coisas importantes. Nós lemos um livro aqui, 1 ou 2 anos atrás, que o pastor sugeriu, nós lemos, oficiais leram, chama assim, a treliça e a videira. São duas coisas. A treliça, vamos dizer assim, aquela armação onde a videira cresce, a uva. Então as duas coisas são importantes. Se não tiver a treliça, não tem para onde os ramos da uva crescer. Ou vai para o chão, vai acabar estragando as frutas. Mas se não tiver a videira, a treliça não serve para nada. Ou seja, as duas coisas são importantes. Tanto a parte da infraestrutura, tanto a parte de administração, mas é importante demais a palavra. O que adianta a igreja ser bonitinha, tudo bem administrado, tudo acontece certinho, mas quem é Jesus mesmo? Não sei. Natal de quem mesmo?
né? Quer dizer, as duas coisas são importantes. Os apóstolos tiveram essa visão. Não é razoável que a gente fique gastando energia para essas coisas. Vamos escolher alguém para cuidar da parte administrativa. Né? Escolhe alguém que tenha diploma da USP, aqui em administração, outro que tenha diploma de economia lá em Harvard. Enfim, não. Seja, qualquer mesmo? Homens de boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Não precisava ter diploma não, mas precisava ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Escolha 7 homens aí. E nós, pelo texto que a gente vê que nem foram os apóstolos que foram escolher, você. Não, a congregação escolheu. A gente nem sabe qual foi o método que eles usaram para eleger essas pessoas. O texto não fala. Se foi por sorte, se foi por voto impresso, né, se houve contagem de votos, não sabemos. Mas o fato é que a congregação escolheu essas 7 pessoas e está aqui, o apóstolo, está aqui o nome deles aqui. Beleza. Aí aconteceu isso. Então é importante, irmãos, olha, a questão, né, eu quero que fique bem claro na minha mente, na mente de vocês, é a questão do ministério. Cada uma pessoa tem uma coisa especial para fazer. Então, o pastor, no caso os apóstolos lá, eles tinham a missão de pregar e orar. Não vamos gastar energia com a parte administrativa. Vamos arrumar alguém para cuidar da parte administrativa. Beleza. Então, os apóstolos, eles não bobearam. O quê? Tem um problema? Tem. Vamos resolver, vamos procurar a solução diante de Deus. Então, essa é uma coisa super importante para a gente fazer. Né? Isso tanto faz aqui na igreja, como na nossa casa, na escola, enfim, em qualquer área de atividade nossa. Tem um problema, a gente precisa saber, precisa resolver. Né? Como é que é a palavra? De você postergar as coisas? Como é que é a palavra? Oi? Procrastinação. Né? Empurrar com a barriga. Pois é. Então eles não. Quando surgiu o problema, eles já imediatamente procuraram a solução. Então essa é uma lição importante para a gente também. Para mim, principalmente. Né? Nessa questão do dom aí, logo que, quando saiu a minha aposentadoria, o pastor João Arantes falou assim: Samuel, você não quer ser tesoureiro daí? Eu falei assim: Deus me livre. Deus me livre de tesouraria. A minha tesouraria já é enrolada. Né? Quando eu estava trabalhando no Galo Branco, eu fui obrigado a ser tesoureiro lá. Samuel, você vai tomar conta do dinheiro da congregação aqui. Irmãos, chegou no final do ano, quando eu fui fechar, faltou R$900. Meu Deus, o que eu fiz com esse dinheiro? O que eu fiz? Eu não tinha como. Onde foi que eu enfiei esses R$900? Eu não gastei, eu tenho certeza. Mas sumiu. Eu falei assim, aí eu cheguei lá, peguei um dinheiro meu, paguei, entreguei no lugar. O pastor falou: não, Samuel, não precisa. Tá brincando. O dinheiro sumiu na minha mão, eu não vou pagar? Tá louco, né? Depois eu vou embora com fome de caloteiro ainda, né? Tá louco. Quer dizer, ser desorganizado é uma coisa, ser caloteiro é outra. Então, vamos lá. Mas é isso, ou seja, esse não é meu dom. Não me ponha para cuidar de dinheiro, porque isso não dá. Né? Bom, mas o fato é esse: cada um de nós tem uma especialidade, tem uma facilidade, tem um dom, tem um projeto. Que a gente pode resolver e resolve com facilidade, com alegria. Então, eles, né, foram procurar as pessoas que eram, pessoal, para fazer o essencial. O problema, cada um tem que fazer a sua parte essencial. Os apóstolos vão ir para a pregação da palavra e para a oração.
Depois criaram aqui os administradores aqui que iam cuidar da mesa, fazer a parte administrativa. Que depois, né, entrou a palavra de diáconos. Então são os diáconos, né, os primeiros diáconos que apareceram. Então foram o pessoal que fazia esse tipo de trabalho aqui. Né? O que faltava ainda? Atacar a causa do problema e colher os resultados depois. Qual é a causa do problema? É a distribuição dos recursos. Então, tinha uma ala do grupo que estava sendo beneficiada, a outra ala estava sendo prejudicada. Então, precisamos resolver o problema, né, disso aqui. Então, atacar a causa do problema. E depois, né, depois a gente vê que a igreja continuava crescendo em vários, né, até o texto fala assim, né, que em vários, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à lei, porque via que a coisa estava funcionando. O sacerdote olhava, mas que coisa organizada, olha que coisa bacana, tem aquele que prega, tem aquele que cuida da administração, o negócio aqui é bom. Né? Então, várias pessoas aceitavam a palavra. Comentário? Cadê o microfone? Aqui, ó. Por favor. Ó, se você pegou o microfone mesmo, você vai ser responsável por ele. Só para complementar aí, eu não vejo murmuração não vejo aqui, nesse caso, do texto que foi lido, murmuração. Vejo uma reivindicação justa, porque estava havendo uma discriminação das viúvas, dos helenistas, dos que são da cultura grega, está havendo uma discriminação delas e favorecendo as viúvas dos judeus. Então, isso não é justo. Então, não é uma murmuração, é uma reivindicação. Segundo, o paralelo que ele fez aqui, eu acho que o paralelo o foco do paralelo que o comentarista da revista usa, deveria ser a sobrecarga dos líderes. Uhum. Assim como Moisés foi sobrecarregado lá no deserto, querendo atender o povo todo sozinho, e por sugestão do sogro Jetro, ele dividiu esse atendimento por líderes de 100, de 10, não sei, líderes de grupos menores, e aliviou a carga dele. Claro. Então, ele pôde liderar melhor. E no caso aqui do texto, né, os apóstolos estavam, assim como Moisés, atendendo o povo todo e cuidando da parte espiritual, parte social e parte espiritual. E, por causa desse problema, foi estabelecido o diaconato. Então, o paralelo seria esse. Uhum. E não houve murmuração, houve uma justa reivindicação, porque estava havendo uma discriminação. Estavam sendo favorecidas as viúvas dos judeus e estavam sendo desprezadas viúvas que não eram de origem, né, hebreias, né, as hebreias, isso. esposas de hebreus. Então, estavam sendo colocadas de lado. Alguém estava sendo beneficiado. Então, foi uma justa reivindicação, porque eu não acho que isso é certo. No meio cristão, você favorecer umas pessoas porque tem uma origem X e desprezar outras pessoas que têm uma origem Y. Então, eu não vejo como murmuração, eu vejo como uma justa reivindicação. Joia. Agora é o seguinte, você vê que a coisa importante também que aconteceu é a justiça, né? Como o irmão comentou, a justiça entre o pessoal de origem hebraica e o pessoal de origem estrangeira. Quer dizer, na mesa do Senhor todo mundo é igual. Né? Então, quer dizer, cada um, os direitos são iguais, os deveres são iguais também. Então, quer dizer, a mesa deveria ser distribuída, a administração deveria ser feita com justiça, com equidade. Agora, era preciso superar o sistema religioso excludente e organizar um novo jeito de convivência. Eles estavam trabalhando isso. Olha, realmente, os judeus vivem de uma maneira, os helenistas vivem de outra. Estrangeiro tem um costume, os judeus têm outro costume. Então, quer dizer,
era um problema que estava acontecendo, que os discípulos estavam trabalhando isso também. Olha, agora a gente é um povo só, né? Seja judeu, seja grego, seja... Enfim, nós agora somos um povo só e comemos na mesma mesa. Então, nós tem que haver aqui um ajuste, né, a respeito dos costumes para que ninguém possa se sentir prejudicado. Só falando um pouquinho desse termo murmuração, que murmurar também é queixar-se baixinho, né? Então, o que estava acontecendo quando o autor fala de murmuração? Eu tenho uma dificuldade aqui na igreja, em vez de eu levar para o pastor, eu começo, ai, Conceição, aí daqui a pouco a Conceição vai para Josabete, então e ninguém vai a quem resolve, ele também é chamado de murmuração. E aí até um alerta para a gente, né? Às vezes a gente pensa que murmurador era só o povo lá do Egito, mas dependendo da forma como a gente identifica um problema, e ao contrário de ir em quem pode resolver, a gente ficar no zum, né, nas panelinhas, na rádio peão, aí a gente se classifica como murmurador. E aí isso também estava acontecendo ali, que em vez das pessoas irem para os apóstolos e falar, eles começavam, você recebeu? Não. Ah, eu também não, porque eu não sou do povo de Deus. Ah, sabia. Aí começa uma reclamação e demora para chegar quem resolve. Né? E aí, com essa demora, claro, pode vir divisão, porque era uma igreja primitiva, mas não era o céu ainda, né? Ali um bando de descendente de Adão, igual nós. Então, só para falar um pouquinho desse termo. Joia, obrigado. Perdão, passa lá, por favor. A Isa está dizendo que o termo que está é murmuração, mas é por causa disso. Não é uma reclamação injusta, assim, né? É a forma como o problema estava sendo tratado, né, pelas pessoas. Ele que é o atleta aqui lá. Então, realmente, tá certa essa colocação, eu agradeço a vocês por isso. Então, a murmuração no sentido de que houve um problema lá, então o pessoal estava comentando. Né? Nós não sabemos exatamente se alguém foi lá na frente, subiu, as viúvas, tá certo, mas um problema havia, e eles precisavam resolver, né? Procurar a solução. Vamos cuidar bem das viúvas, né? As viúvas estão todas reivindicando aqui no nosso... Está fazendo um sindicato ali lá. Fazer um sindicato das viúvas. Muito bem. Então vamos lá. Irmãos, diga lá, Rubens. Por ordem alfabética, né? Bom, então, irmãos, uma coisa que eu gostaria de comentar ainda a respeito do versículo 3 aí, sobre a escolha. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos do serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, quer dizer, foi uma palavra oficial. Vai ter, que nem nós aqui. Olha, dia 30 de outubro, não lembro o dia que foi, mas vai ter uma assembleia, e nessa assembleia nós vamos eleger os oficiais para completar o quadro aqui da nossa igreja. Tem alguns que completaram o seu período, agora vão ser renovados, ou então vão colocar outro no lugar. Ou seja, negócio oficial. Lá também foi uma reunião oficial, democrática. Olha aqui, vocês escolham, e depois a gente vai comentar aqui que eles impuseram as mãos sobre eles. Mas então foi uma reunião oficial e o povo gostou. Né? O interessante disso é que o povo gostou. Então, foi do agrado das pessoas. Bom, então vamos lá. Então, as decisões tomadas conforme a vontade de Deus. Porque o povo gostou. Olha, não no 5 aí começou assim, né? O parecer agradou a toda a comunidade. Puxa, legal, boa ideia.
Coisa boa, olha, vai dar certo. Por quê? Irmãos, eu fico, às vezes, preocupado, né, com as decisões que nós tomamos, não só aqui na igreja, mas na nossa vida, que às vezes nós tomamos decisões baseadas naquilo que a gente gostaria. Né? Deus falou comigo isso. Às vezes não falou nada. Às vezes quem falou foi o próprio, né? Eu quero tanto isso que eu acho que até escutei Deus falando para mim. Aí a pessoa pode tomar aquela decisão e às vezes não dá muito certo. Ou seja, aquela decisão não foi realmente orientada pelo Senhor. Mas nesse caso não, os apóstolos foram realmente orientados pelo Senhor. Tanto é que quando eles deram aquela sugestão, apresentaram a solução para o problema, a comunidade se alegrou. Opa, boa ideia. Às vezes, quando eu vejo alguém dando uma boa ideia, eu falo assim, boa ideia, só tem um defeito essa sua ideia, não foi minha. Não, o grande defeito da ideia é que ela não foi minha. Se tivesse sido minha, seria melhor ainda. Mas é isso, quer dizer, então as pessoas fizeram aquilo que o Senhor orientou, então a comunidade muito se alegrou. Então as decisões tomadas, conforme a vontade de Deus, trazem alegria. Como foi a busca pelos nomes? Então, aí que está, eu não sei, o texto não fala. Né? Aqui na nossa igreja, funciona assim. Quando nós vamos fazer eleição aqui, então, por exemplo, qualquer um de nós aqui, chefe, eu gostaria de indicar o Francisco para ser candidato a presbítero. Então, quer dizer, aí alguém fala assim, chega lá e fala, o Robertinho pega o nome do Francisco, chega lá no conselho e fala assim, o pessoal, olha, alguém aqui indicou o nome do Francisco para ser isso. Aí a gente pega, opa, beleza, joia, muito bom. O nome Francisco é um bom nome. Então agora nós vamos perguntar ao Francisco se o Francisco aceita concorrer. É assim o nosso processo. Né? Aí chega lá no Francisco, escute, olha, você foi indicado para concorrer a tal cargo, você aceita? Aceito. Ou então ele diz, não aceito, não acho que é a minha hora ainda. Então isso é comum. É comum. Então, assim, aqui nós estamos assim, agora nós não sabemos como foi lá. O texto não esclarece. Como é que as pessoas escolheram os nomes desses 7 homens aí? Mas, uma coisa nós sabemos, eles sabiam as características dele. Boa reputação. Né? Chegava e falava assim, não vamos escolher o Francisco. O Francisco, ele atrasa tudo quanto é serviço que ele pega. Ele olha, todo dia a gente tem que estar arrumando uma coisa lá que ele largou para trás lá. O Francisco não tem boa reputação, tem a Santa Misericórdia. Eu usei o Francisco aqui porque foi o primeiro que eu falei. Não é. Não. Então eu peguei ele aqui na frente porque foi o primeiro que eu vi aqui. Eu falei assim, não vou falar do Robertinho, porque o Robertinho está de terno e tal, não vou chegar ele não. Depois vai sobrar para mim, né? Não, o Francisco está sem terno, então acho que ele é menos perigoso. Semana que vem bota a terra. Bom, é isso aí. A organização dentro da igreja é crucial para atender às necessidades da comunidade e permitir que a obra de Deus avance com poder e graça. Então precisa ter organização. Gente, tem muita gente que fala contra a burocracia. Então burocracia no mau sentido, aquele negócio que atrasa tudo, que enrola. Gente, mas a burocracia é importante demais, as coisas precisam ser organizadas. Se você faz um cadastro lá, eu quero me cadastrar para tal coisa, alguém vai ter que pegar aqueles dados, alguém vai ter que olhar, saber que, olha, o fulano de tal está se candidatando a isso aqui, alguém vai ter que olhar isso, tem que ter burocracia, no sentido de organização. O que não pode é bagunça. Tudo. Não, gente, vamos lá. A gente já foi, por exemplo, participar de culto em igreja. Não, aqui não tem organização, aqui é o Espírito que manda. Vírgula. O Espírito não é bagunçado, não. Tudo desorganizado. Né? Então, não dá. Uma vez tinha nosso filho, o Paulo, ele teve um problema de saúde quando era pequenininho. E várias pessoas oraram por ele. E tinha uma igreja lá,
lá perto da casa deles, onde a deles morava, tinha uma igreja lá que o pessoal era muito amigo nosso, então eles falaram, então vamos participar do culto lá hoje à noite, vamos. Aí fomos lá, eu, o Leomar, o Paulo e o Pedro, os dois pequenos, né, no colo e tal. Aí, chegamos lá, era dia de pregação em línguas. Então, o homem falava em línguas e a mulher traduzia. O tempo todo. Aí a mulher traduzia. De repente, ele falava a mesma coisa, ela traduzia uma coisa diferente. Ele falava a mesma coisa, ela traduzia uma coisa diferente. Eu comecei a duvidar daquela tradução. Pensei, esse negócio aqui está muito bagunçado. O cara fala a mesma coisa, ela traduz outra coisa? Não está muito certo. Não. Ou seja, me pareceu, não quero julgar, mas me pareceu desorganização. Não me falou o coração aquela palavra, não. Ou seja, a comunidade precisa estar organizada para que as coisas aconteçam com o poder de graça. Peguei uma frase do Moody aqui que diz o seguinte: é melhor colocar 10 homens para fazer um trabalho do que colocar um homem para fazer o trabalho de 10. Que nem o caso do Jetro lá que sugeriu para Moisés, né? Moisés, põe gente para te ajudar, rapaz. Você está louco, você vai ficar com 1 milhão de gente nas suas costas aí, você não faz mais nada. Então, quer dizer, é melhor pegar 10 pessoas para fazer um trabalho do que pegar um trabalho e dar um trabalho de 10 pessoas e dar para uma pessoa só. Então, vamos distribuir. Bom, então vamos ver. Primeira coisa, a distração. Servir à mesa é garantir que as viúvas fossem atendidas. Ou ainda, ocupar-se das questões financeiras e administrativas, como nós já comentamos. Vejamos, os apóstolos não deram maior importância a um ou a outro ministério. Isso que eu achei interessante. Não, a parte administrativa é muito importante, a parte da pregação e da oração é muito importante. Então, os apóstolos tiveram essa visão de que ambos os trabalhos eram muito importantes. E nós vemos aqui, né, então a gente sempre fala, olha, qual que é a diferença entre o presbítero e o diácono? Tem uma diferença de ministério, mas os dois são importantes. Muito importantes para o trabalho, né? Então, é isso aí. Eles só os apóstolos, eles não viram que um é mais importante, só entenderam que cada um tem um chamado. Cada um tem um chamado. Então, de vez em quando a gente vê falar no governo aí, nas indústrias, olha, o sujeito era engenheiro lá na fábrica, o sujeito era engenheiro, fazia um trabalho excelente como engenheiro. De repente, ele foi promovido para chefe. Pronto, aí perdeu o engenheiro e arrumou um péssimo chefe. Então, não tem dom, né? As pessoas têm que ter o dom para fazer. Então, aqui também, quer dizer, então, por exemplo, no caso aqui dos apóstolos, tinha a diaconia, por exemplo. Primeiramente, a diaconia das mesas. A diaconia das mesas, só o trabalho para cuidar das mesas. Cuidar da parte administrativa. E também a diaconia da palavra, que são chamados para a diaconia da oração e da palavra, não devem desviar-se de suas prioridades. Então, cada um tem a sua prioridade, cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua diferença. Oi. Obrigado. Na verdade, um ministério sempre dá suporte ao outro, porque se você, não é questão de valorizar ou desvalorizar, porque se não tivesse sendo feita a obra de manutenção, de administração, a palavra ela vai ser tumultuada também. Exatamente. Então, é importante cada um seguir o seu Deus. Eu já brinquei com você. Então, a pessoa que tinha o dom da chave. Qual que era o dom da chave? Vamos fazer uma reunião, 4 horas da tarde lá na igreja, tal hora. Fulano, você leva a chave para abrir a porta lá. Tá bom. Aí, quando chega na hora, o cara chegou lá, esqueci a chave. Não tem como ficar todo mundo na rua. O cara que tinha o dom da chave não cumpriu a parte dele. Era simples, ele só tinha que trazer a chave e o cara ainda faltou. Mas que relaxado, né? Tá louco. Irmãos, aqui, por exemplo, eu estava lembrando também de uma situação, quando tinha o pastor João Arantes, era pastor aqui, teve uma época que ele subia aqui, gente, na hora de cantar o hino era uma loucura.
Acho que a maioria de vocês era criança, até a Beth era criança nesse tempo aí. Então, até a Beth. Então é o seguinte, ele ficava aqui, por exemplo, Ruth Cruz, Serigil, dela. O pastor se esforçava tanto que ele começou a ter problema da garganta. O médico falou assim, olha pastor, você tem que cuidar dessa garganta sua. Você sabe quando foi a época que começou esse da gente ajudar a congregação para dirigir as músicas aqui. Aí, ó, quem começou aqui, ó, foi a Damares, eu, a Luizinho, o Paulo Fernando, era o pessoal que começou, né, cantava os hinos com a congregação aqui. Para o pastor poupar a voz dele para a hora da pregação ele estar com a voz boa, né? Exatamente. Então, quer dizer, o grande objetivo da gente dirigir as músicas aqui na frente era poupar o pastor de gastar a voz dele. Olha, ele estava realmente ficando rouco, ele não estava mais conseguindo falar direito. Então, foi um trabalho, ou seja, vamos dividir o trabalho, gente. Às vezes nós vemos aqui, o pastor coloca um dos oficiais para ajudar a dirigir o culto. Exatamente por isso. Para economizar a voz. Tem que economizar, você tem que distribuir os recursos de maneira equitativa, de tal maneira que cada um faça o seu trabalho bem feito. Então, excelente. O pastor deve se resguardar, né? O pastor deve se resguardar de ocupar o tempo todo com atividade administrativa. Para isso, tem os diáconos oficiais devidamente chamados e consagrados. Então, quer dizer, não precisa. Felizmente, nós não temos aqui essa organização de tal maneira que o pastor, ele né, pela graça de Deus, ele realmente cuida bem do ministério dele. O ministério de administração fica com outro grupo, com outras pessoas. Né? Então, isso é bom porque não gasta o esforço dele demais. Os oficiais e outros crentes devem deixar o pregador em condições de pregar a palavra. Tem que deixar. Às vezes eu fico pensando em alguém que o único trabalho dele é botar a cadeira no lugar, porque não é que o pregador sentar. Já pensou, o pregador chega aqui, queria dar uma sentadinha, está com as pernas doendo, está cansado. O cara botou a cadeira, vai lá pastor, senta lá um pouquinho, sentou, descansou, e depois vai para fazer a pregação de novo, descansado. Então, quer dizer, é um trabalho simples, só de botar a cadeira no lugar. Mas foi tão importante. Né? Foi tão importante. A base. Joia. O escritor aqui, né, no texto, ele dá ênfase a Estevão, Filipe e Nicolau. Os outros, ele fala o nome aqui, ó, você vê. Aqui, ó. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Prosélide e Nicolau, o Timão e tal. Depois ele fala aqui, mas dá uma ênfase nesses aqui. Né? Agora, o Estevão nós sabemos, aliás, domingo que vem, a próxima lição será só sobre o Estevão, né? Que foi aquele que realmente turbinou a propagação, turbinou a pregação do Evangelho para o mundo todo, porque depois do ministério dele houve uma perseguição muito grande e a palavra começou a ser pregada em todo o mundo conhecido, né, por conta disso. Então, quer dizer, o Estevão foi uma pessoa bastante importante nesse caso aqui. Ordenação. Uma necessidade urgente e importante. Né? Teve que ter para fazer a ordenação deles. O escritor detalha como foi o processo e a busca, não detalha qual foi o processo, mas ele não fala aí de lançar sorte, como foi o caso de Matias, mas a seleção obedeceu aos critérios definidos pelos apóstolos. Boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria. Agora, irmãos, foi ordenados com imposição de mãos. Imposição de mãos. Então, essa é um ato que às vezes a gente tem, né, não sabe por que aconteceu esse negócio, mas olha, é um ato que desde lá do Antigo Testamento acontecia. Então, um ato importante da imposição de mãos, de você, por exemplo, da autoridade, por exemplo, a autoridade pastoral, vai impor a mão sobre uma pessoa que está sendo consagrada para diácono ou presbítero. Então, está concedendo autoridade. Então, é uma forma, por exemplo, de transmitir a autoridade para ele. Lá na igreja de Antioquia também, na hora que foram chamados os missionários, olha, separai-me a Paulo e Barnabé
para uma obra que eu tenho chamado. Então, colocaram a mão sobre Paulo e Barnabé e a igreja enviou aqueles homens para o ministério. Então, quer dizer, a imposição de mãos é um negócio muito importante. Ele é tão importante que, às vezes, em outro texto aqui, ele fala o seguinte, olha, não impõe a mão precipitadamente sobre alguém. A imposição de mãos é um negócio tão importante que nós não podemos impor a mão em qualquer lugar, qualquer pessoa, em qualquer situação. Por quê? É um negócio muito sério. É uma transmissão de autoridade, uma transmissão de bênção. Então, lá, por exemplo, no Antigo Testamento, não é que havia a imposição de mãos, então uma bênção estava sendo imposta sobre aquela pessoa. Agora, você impor a uma autoridade a alguém que ainda não está preparado é um problema. Por quê? Fala sobre o neófito. Não, cuidado para você não impor a mão sobre alguém que seja neófito na fé. Eu tive um exemplo disso em casa, né, quando eles impuseram as mãos sobre um dos meus filhos, lá na igreja que ele estava, depois só que ele não deu certo. Naquela época não estava na hora. Eu falei assim, bom, mas filho, eles vão impor a mão sobre você lá, mas você acha que está na hora? Ah, mas o pastor, isso aqui. Mas eu achava que realmente não estava, tanto é que não deu certo naquela época. Depois sim, depois equilibrou. Mas no momento não foi correta, segundo o meu julgamento, não foi correta a imposição de mão naquele momento, porque estava impondo a mão na hora imprópria, incorreta. Né? Então a imposição de mãos é um ato muito importante e que a igreja precisa levar em conta. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vem aqui, se ajoelha, tem imposição de mãos, então é um caso importante demais. Depois, o diácono passou a ser um ofício, né? Lá em 1 Timóteo, então, e o diácono seja assim, seja assim, seja assim. Né? Então passou a ser um ofício especial da igreja. Aliás, eu estava até comentando, né, para ele falar assim, e a diaconisa? Irmãos, eu fiquei super contente nessa eleição que tinha candidato sobrando. Né? Tem uma tia da Leomar, que era diaconisa lá na igreja dela, presbiteriana, mas qual era o grande problema que ela precisava ser diaconisa? Porque não tinha homem suficiente. Então, quer dizer, tinha o trabalho para fazer e não tinha o homem para fazer o trabalho dele. Então, fique contente, sou urgente. Mas olha, irmãs, diaconisa eu acho que é bíblico. Então, o dia que precisar, nós contamos com vocês. Desculpe? Não só bíblico, eu acho também que existem muitos trabalhos que precisa de uma mulher para executar. Exato, exatamente. Tem coisa que é muito mais fácil ser feito por uma mulher do que por um homem, claro. Né? Então, não temos nenhuma segregação com respeito a isso aqui. Fala. Tem coisas que é muito melhor uma mulher fazer que um homem. Vou avisando, tá? Para os sensíveis, é uma brincadeira. A gente falou assim, tudo. Mulher faz melhor. Vou ficar calado. Irmãos, olha, então realmente, quais foram os grandes frutos colhidos com aquela organização, com o andamento da palavra? Então, serenou os ânimos dos helenistas. Então, parou com aquela reclamação, com as reclamações, com as reivindicações, com as murmurações. Serenou. Então, foram viver em paz. Estancou a murmuração. Trouxe contentamento para a igreja. Distribuiu o trabalho. Então, eu achei super importante, né, o que aconteceu. Distribuiu o trabalho, agora não tem mais sobrecarga. Né? Às vezes, tinha umas pessoas aqui na nossa igreja que eu falava assim, olha, eu admiro muito fulano de tal, mas não quero ser igual a ele. Ele joga na ponta, no gol, cabeceia, bate pênalti, pega pênalti, faz tudo. Ainda vai para a torcida. E ainda torce, ainda fica lá vibrando na torcida ainda. Eu admiro, mas não quero ser igual. Então, ou seja, dividir o trabalho é muito melhor. Né? Dividir o trabalho. Liberou os apóstolos para focarem no ministério da palavra e da oração.
Então, esse foi o caso. Porque realmente, o grande objetivo da liderança espiritual, no caso dos apóstolos, era a pregação. Né? O pessoal se reunia ali talvez, eu não sei se era por facilidade, ou reunia assim era mais cômodo ficar todo dia junto ali, que tinha aquela história que os vendiam os bens e traziam o dinheiro para cá. Enfim, eu não consigo imaginar aquela infraestrutura. Só para reforçar isso aí, o líder, né, tinha esse ministério de oração, pregação da palavra, era muito mais assim, importante, porque não existia o Novo Testamento. E o Antigo Testamento, poucos tinham acesso, falando assim, o volume, as escrituras. Então, a pregação era muito importante. O ministro tinha que se concentrar quase que totalmente a pregação, como está escrito, e a oração. Não podia ter outras tarefas que tirassem essa concentração, essa dedicação. Então, era importantíssimo, porque não tinha Bíblia como nós temos, né? Para ler em casa, para meditar em casa, não tinha. Tinha que ouvir a pregação. Tinha que ouvir mesmo. Então, realmente, eles consideraram, né, levaram em conta, descobriram que realmente isso era fundamental, né, era básico. Então, liberou os apóstolos para focarem no ministério. Muito bom. Então, realmente a gente gostaria muito que o Senhor estivesse nos abençoando cada dia mais e que, se houver problema, vamos resolver. Né? Então, ao invés nem a imagem, né, que a Beth usou, né, começa a aumentar, não, vamos trazer para o lugar certo e que realmente nós estejamos em oração para que a solução seja agradável, a solução seja boa e que seja para o crescimento da obra do Senhor aqui. Você que está com o microfone, por favor, ore para nós para terminar a nossa lição. Senhor nosso Deus e Pai, em Tua presença, queremos agradecer pela oportunidade de conhecer, aprender um pouco mais da palavra do Senhor e crescer e fortalecer a fé que temos em Ti. Amém, Jesus. Dá-nos, Senhor, um dia de paz, um dia na Tua presença, nos guarde no caminho de volta para os nossos lares. É o que te pedimos e também te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês e que realmente tenhamos aí um excelente domingo.